Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco de alguns pontos, abordados por esse livro aqui, A Sociedade em Rede, do Manuel Castells. É um livro da Paz e Terra que foi publicado em 1999, tá? Então eu vou abordar alguns pontos aqui que ele trata nesse livro aí. Então, primeiro ele destaca o papel do Estado, né? Ele ressalta que, por exemplo, em 1400, antes do renascimento europeu, a China era a civilização mais avançada que havia em tecnologia, conforme estudos mostrados pelo Joseph Needham. Ele mostra que, por exemplo, a fundição de ferro já era conhecida na China, relógios mecânicos, o arado de ferro, teares eram usados na indústria da seda, na época já da dinastia Han, martelos hidráulicos, o papel, a imprensa, a pólvora, a bússola, todos são invenções que partiram da China. O Joel Mokyr, em Lever of Riches, ele mostra que depois de 1400, o Estado chinês perdeu vigor. Já não se nota tantas inovações e o Estado não consegue surgir dali uma revolução industrial a partir de tantas invenções, né? Isso ele vai atribuir principalmente às dinastias Ming e Qing, que elas, além de ser uma outra dinastia, elas têm um foco muito maior na burocracia, na administração chinesa, e que acaba travando o desenvolvimento chinês. Outro exemplo de uma burocracia que acaba travando o desenvolvimento, ele dá, o Manuel Castells apresenta o caso da União Soviética. Então são dois contra-exemplos em que o papel do Estado acabou travando a inovação. Há também o exemplo de países em que o papel do Estado foi importante para fomentar a inovação. Aí ele cita o caso do Japão, tá, com o Ministério do Comércio Internacional e das Indústrias, o MIT, japonês, que ele deu uma política para você reforçar os grandes conglomerados industriais japoneses. E isso alavancou a inovação no país, com foco nas exportações, na conquista dos mercados internacionais. E o próprio Estados Unidos também, o papel da indústria de defesa dos Estados Unidos no desenvolvimento da indústria de semicondutores. Então, ele conclui, o Estado, seja interrompendo, ou seja, promovendo, ou mesmo liderando a inovação tecnológica, ele é um fator decisivo nesse cenário, tá? Ele usa uma expressão que é capitalismo informacional para caracterizar o período que a gente está vivendo. É uma transformação do capitalismo. Ele dá algumas definições, do Mark Porat, ele usa a definição de que informação são dados que foram organizados e comunicados. Isso é fundamental. O Daniel Bell, em Sociedade Pós-Industrial, também diz uma coisa parecida. Ele fala que conhecimento é um conjunto de declarações organizadas sobre fatos ou ideias, apresentando um julgamento ponderado ou resultado experimental que é transmitido aos outros por intermédio de algum meio de comunicação de forma sistemática. Então não basta ter o dado cru, você tem que fazer algum tipo de processamento e organização dos dados. E tem que saber comunicar ele para toda a sociedade. Então o novo paradigma capitalista, que se estabelece após a década de 1980, é um capitalismo que ele chama de informacional, que une as empresas da sociedade em rede e que tem como essa característica a geração, processamento e transmissão da informação como fonte fundamental da produtividade e poder. Graças a quê? Como é que se consegue essa difusão e transmissão da informação tão grande? Graças à revolução nas telecomunicações e com a ascensão da internet.
Então essa sociedade em rede, né, tem uma restrição tecnológica aí, né? Ou seja, a sociedade atual permitiu chegar nesse nível. Produtividade e competitividade dependem da capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente as informações, baseadas no conhecimento. Então ele fala da revolução da tecnologia da informação. Tá? Nós estamos diante de um novo paradigma tecnológico. Tá? Paradigma tecnológico que é um conceito desenvolvido aí pelo Giovanni Dose. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o texto do Dose. E que induz um padrão de descontinuidade nas bases materiais da economia. Então ele fala da primeira Revolução Industrial, né, a Revolução da Inglaterra no século XVIII, com a máquina a vapor, a segunda Revolução Industrial, seria 100 anos depois, 1850, com a eletricidade, o telégrafo, os corantes químicos e o papel da ciência com os laboratórios de pesquisa. Né? Inclusive o termo cientista ele é cunhado nessa época, em 1850. Agora, o que caracteriza a nossa sociedade, a nossa revolução tecnológica, da tecnologia da informação, não é a centralidade do conhecimento, mas a aplicação desses conhecimentos para a geração de novos conhecimentos numa realimentação muito mais acelerada, nunca antes vista. Então, se nos dois primeiros casos o progresso da inovação era baseado num learning by using, né, usando a tecnologia, nesse terceiro momento, né, ele é baseado num learning by doing, ou seja, os clientes e usuários, eles não só consomem os produtos tecnológicos, como podem ser fontes de novos produtos. Isso é desenvolvido aqui nesse livro aqui, do Eric von Rippel, que fala do papel dos consumidores na geração de novos conhecimentos tecnológicos. Então a primeira Revolução Industrial teve como centro de partida a Inglaterra, com motor a vapor. Na segunda Revolução Industrial, esse locus já foi para os Estados Unidos com a eletricidade, com a Alemanha, com a indústria química. E isso não acontece por acaso. A inovação não acontece, não é um fenômeno isolado, ela não depende só de si mesma. Tem que ter um contexto favorável, socioeconômico favorável para ela aparecer. Nos Estados Unidos, a tecnologia de semicondutores ela se desenvolveu a partir da invenção do transistor, em 1947, pelo laboratório Bell, pelo William Shockley. Depois veio o circuito integrado, desenvolvido pela Texas Instruments, pelo Jack Kilby, em 1959. Depois o microprocessador, pela Intel, em 1971. O Intel 4004. Enfim, e nesse papel todo de desenvolvimento da indústria de semicondutores, o papel do Estado foi fundamental. O orçamento da defesa dos Estados Unidos foi fundamental para o fomento dessa indústria de semicondutores. Esse papel é mostrado nesse livro aqui, International Diffusion of Technology, do John Tilton. Eu tenho um vídeo também falando sobre esse texto. Então, ele mostra o papel do Estado fundamental. Outra maneira que o Estado entrou, né? Desde 1956, a AT&T ela foi forçada pelo Estado a licenciar suas invenções, suas patentes, num preço módico. Isso favoreceu a difusão da tecnologia de semicondutores para outras empresas. Né? Várias empresas surgiram de spin-offs de empresas maiores, como foi o caso da Fairchild, que delas surgiram a AMD, a National Semiconductors, a Signetics, a própria Intel, são todos spin-offs da Fairchild. Então você vê que existe aí uma certa flexibilização em que essa tecnologia fosse espalhada. A desregulamentação e a quebra da AT&T nos anos 80, que ela foi desmembrada por acusação de práticas de monopolistas, né, pela legislação antitrust, abriu o caminho para o desenvolvimento da internet. Tá? Então estamos diante de um novo paradigma tecnológico. Quais são as características desse novo paradigma tecnológico? Bom,
Primeiro, a informação é a matéria-prima. Segundo, existe uma grande penetrabilidade da tecnologia da informação em todas as tecnologias, né? O software aparece em várias tecnologias hoje, da química, tudo que você imaginar. Terceira característica, uma lógica de redes, né? As coisas funcionam em rede. Quarta característica, existe uma grande flexibilidade dos sistemas de produção, uma grande capacidade para reconfigurar essas redes. Quinta, há uma convergência de tecnologias. Por exemplo, a biotecnologia e software se interagem, por exemplo, nas técnicas de mapeamento de DNA. Não é só uma questão de biotecnologia, envolve software também. Então, o papel da informação nesse novo paradigma é fundamental. Isso remonta lá aos trabalhos de 1956 de Robert Solow, que ele já demonstrava que a produção bruta por trabalhador dobrou nos Estados Unidos entre 1909 e 1949, sendo que 90% desse aumento é atribuído a mudanças tecnológicas. Só 10% é devido ao aumento do capital e da mão de obra. Então aumenta a capital da mão de obra, que são os fatores tradicionais de produção, né? Eles não explicam os ganhos de produtividade, mas naquilo que ficou conhecido como resíduo de Solow, que é o quê? É a informação, é a ciência, a tecnologia. O Richard Nelson estendeu esse conceito para mostrar o papel central da ciência, tecnologia e da inovação no crescimento da produtividade. A produtividade é a fonte de competitividade da riqueza das nações. Esse é o tema que é um tema assim, central aqui na obra do Michael Porter, né? Que ele fala a vantagem competitiva das nações e ele destaca fundamentalmente o papel da produtividade. Tá? Os ciclos econômicos são associados a novos paradigmas tecnológicos no processo de destruição criativa, já previsto por Schumpeter. Então, e você tem um novo paradigma tecnológico, ele surge numa época em que realmente você detecta uma queda da atividade econômica, né? Um ciclo econômico que se inicia. Há que se destacar que no passado havia uma defasagem maior entre a inovação tecnológica e o impacto dela na economia. Por exemplo, o motor elétrico foi desenvolvido em 1880, mas ele não trouxe um impacto na economia muito alto no começo. Só foi trazer lá nos anos 2000, no século XIX. Né? Levou aí uns 20 anos, foi desenvolvido em 1880, só em 1900, século XX, é que ele começou a ter impacto. Então, outra coisa que o Castells destaca, que nessa sociedade, paradoxalmente, né, o que move as empresas não é a busca por produtividade, primariamente, né, mas pela lucratividade. E aí é que está o problema, porque você pode conseguir lucratividade não necessariamente por um ganho de produtividade, pode ser por outros fatores. E aí você tem um crescimento frágil, né, um crescimento baseado em subsídios, em questão cambial, né, você tem um crescimento, não é um crescimento sustentado. Né? Você, para ter um crescimento sustentado, você precisa ter um ganho de produtividade, que é o que o Michael Porter fala. Né? Então ele chama atenção para esse conceito de economia global regionalizada. Olha que paradoxo, né? O Wallerstein e o Fernando Brodel, eles já falavam no conceito de economia mundo, né? A economia mundo que começou centralizada em Lisboa com as grandes navegações, depois passou para Amsterdã, depois passou para outro núcleo. Enfim, você tinha esse conceito de economia mundo, né? Que girava, a economia girava em torno desses centros, né? Agora, nós temos o conceito de economia global. Qual é a diferença? A diferença é uma questão de escala. Né? A escala alcançada com as redes, com a internet, é muito maior. Né? O impacto de uma crise asiática para o resto do mundo é muito maior agora do que naquela época, de se propagar muito mais rapidamente. Então, as tecnologias e fluxos de capital circulam com uma velocidade muito maior.
Apesar disso, o Castle chama a atenção o seguinte: ciência, tecnologia e informação constituem fluxos globais assimétricos, tá? Ele chama atenção para isso. O Estado-nação continua tendo seu papel na economia da inovação. A Mazzucato ela chama atenção que mesmo na tecnologia de informação, o Estado teve um papel fundamental nas principais tecnologias, da tecnologia da informação. Tá? Os nacionalismos continuam relevantes. Por exemplo, as multinacionais, a principal investimento em pesquisa, em P&D das multinacionais, continuam sendo nas suas matrizes. Então, alguns mercados continuam fortemente protegidos. Por exemplo, o Japão, o investimento direto norte-americano, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, no Japão, equivale a 1% dos investimentos dos Estados Unidos e da Europa. Você pega esse investimento da Europa, investimento direto da Europa no resto do mundo, só 1% vai para o Japão, porque o Japão é muito fechado. Então, e o comércio mundial continua muito concentrado em torno dos Estados Unidos, Europa e Japão, com a ascensão agora da China. Mas ainda é muito assimétrico. Ele fala também do conceito do fim do terceiro mundo, já não se trabalha mais com esse conceito. Né? Por quê? Porque nós temos a ascensão da China, nós temos a ascensão da Coreia, da Singapura, Taiwan, ou seja, nós temos vários novos entrantes nessa economia globalizada. Esse é um tema desse livro aqui, ó, O Mundo é Plano, de Thomas Friedman. Ele fala desse surgimento dos novos entrantes na economia globalizada. Na América Latina, lá pelos anos 50, se desenvolveu teoria da dependência econômica da CEPAL e que tratava dessa questão de centro e periferia e uma certa condenação da América Latina. A América Latina estaria condenada a viver na periferia caso ela não investisse em industrialização. Com isso, você teve aí nos anos 50, 60, vários países da América Latina com o Estado investindo em industrialização. Aqui no Brasil nós tivemos a vinda das montadoras de automóveis, né? E tivemos toda uma política, criação do BNDES, né? Toda uma política cepalina, tá? Para o Estado promover a industrialização. Tá? E com isso chegou-se realmente a conseguir, num processo de substituição de importações, ter um crescimento aí de 6% ao ano, no período de 50 a 1970, isso da América Latina. Com o tempo, esse modelo de substituição de importações foi sendo esgotado e passou por uma nova etapa para fomentar as exportações. Tá? Isso nos anos 70. No Brasil, isso coincide aí com a época do milagre econômico e realmente as exportações aumentaram. Tá? As exportações de manufaturados cresceram 12% na América Latina na década de 70 e 80. Só que esse modelo fracassou nos anos 80 com a crise da dívida e de lá para cá não foi retomado. Então, o Castle chama atenção para essa crítica à teoria da dependência. Tá? Por quê? Porque o modelo da Coreia e de outros países conseguiu ascender. Existe um livro que o Castle chama, né, que é esse aqui, Repensando a Dependência, da Lydia Goldstein, onde ela deixa claro que a experiência coreana derrubou o velho mito da inexorabilidade, da perpetuação dos laços tradicionais de dependência. Então, é isso então. Muito obrigado então.